Em 13 de julho de 2024, Donald Trump escapou de uma tentativa de assassinato. Ele conseguiu virar a cabeça no ângulo exato, para que um tiro disparado em sua direção raspasse sua orelha, em vez de acertá-lo na cabeça. Mas o que aconteceria se ele não tivesse virado a cabeça? Neste vídeo, vamos explorar vários cenários sobre o que aconteceria se Donald Trump fosse assassinado. O primeiro cenário que vamos analisar é se ele tivesse sido realmente baleado em 13 de julho. Preciso deixar claro que, no momento da elaboração deste vídeo, a tentativa de assassinato ainda está sendo investigada. Portanto, alguns detalhes podem mudar. Mas o que sabemos é que o atirador chegou incrivelmente perto. Assim como você está bem perto do botão de dar like, é rapidinho. Em apenas 2 segundos você ajuda o canal. Agora, vamos para o vídeo. Em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho, o assassino atirou de uma distância de 140 metros. Trump havia acabado de virar a cabeça a alguns centímetros. Se ele não tivesse feito isso, é muito provável que teria sido morto pela bala. Em vez disso, o tiro raspou sua orelha. Se ele não tivesse tido tanta sorte, estaríamos olhando para um mundo completamente diferente hoje. Donald Trump estaria morto. Então, o que aconteceria a seguir? Uma das coisas mais importantes a serem resolvidas seria quem assumiria o manto de candidato presidencial republicano. Tudo depende de quando isso acontecesse. A resposta pode mudar se fosse antes ou depois da Convenção Nacional Republicana. No caso da tentativa de assassinato de 13 de julho, as coisas ficariam um pouco mais complicadas, já que esse evento aconteceu bem antes da Convenção Nacional Republicana, marcada para 15 de julho. Os delegados envolvidos na seleção do candidato presidencial republicano teriam que agir incrivelmente rápido. Com pouco tempo entre o tiroteio e a convenção, o candidato provavelmente seria decidido no próprio local da convenção naquela noite. Seria incrivelmente confuso e frenético. Haveria negociações de bastidores, discursos públicos dos candidatos esperançosos. Como Trump não tinha uma oposição forte durante as primárias, quase todos poderiam ser considerados. Seria como voltar à estaca zero. Mesmo pessoas que não participaram das primárias poderiam ser indicadas. Esta seria uma noite cheia de disputas pelo poder. E quem ficasse de pé seria o candidato republicano que concorreria à presidência. Agora, há alguns outros cenários que abordaremos em breve. Mas o que poderia acontecer fora da política? Bem, a resposta a isso é muito mais desconhecida e potencialmente aterrorizante. Donald Trump foi visto gritando "lutem" depois de ser baleado. E há uma boa chance de seus apoiadores fazerem exatamente isso. Não estamos dizendo que todos fariam isso, mas a ala extrema de sua base poderia possivelmente se engajar. Basta ver o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021. Os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. Isso aconteceu depois que suas emoções foram inflamadas por conversas sobre uma eleição roubada. Uma afirmação que foi provada falsa. Então, o que aconteceria se seu líder fosse assassinado? Bem, eles provavelmente procurariam alguém para culpar. Potencialmente um grupo de pessoas ou o partido opositor. Donald Trump tem apoiadores incrivelmente apaixonados, mais apaixonados do que vimos em quase qualquer outra figura política no passado. Há uma boa chance de que poderia haver surtos de violência e agitação civil. Esperançosamente, essa violência seria contida a pequenos bolsões do país e não se transformaria em uma guerra civil completa. Com Biden ainda sendo presidente e comandante-chefe, ele está no controle das Forças Armadas. Se as coisas saíssem do controle, esperamos que eles pudessem parar isso e esperamos
que nenhuma milícia maior se formasse. Agora, mesmo sem qualquer violência, Trump seria idolatrado ainda mais do que é hoje. Os apoiadores o transformariam em mártir. E se algumas pessoas da esquerda ficassem felizes com isso, isso criaria uma divisão política ainda maior em todo o país. O novo candidato republicano certamente usaria isso como combustível para energizar os eleitores, transformando-o em um candidato ainda mais forte. E mais apoiadores de Trump poderiam ser inspirados a votar na eleição, mesmo sem ele na corrida. Mas e se Trump não estivesse morto, mas incapacitado? Bem, tecnicamente, as regras e leis que estão em vigor ainda se aplicariam, mas poderia haver mais nuances. Se houver uma chance de Trump se recuperar e estar saudável, então o partido provavelmente debateria se ele poderia continuar como candidato. Eles também considerariam se ele estaria em boa forma para ser empossado, se ele potencialmente se tornasse presidente. Agora, a história é um pouco diferente. Se a tentativa de assassinato acontecesse após a Convenção Nacional Republicana, em 15 de julho, Donald Trump seria eleito como seu candidato. Então, o que aconteceria se ele morresse antes da eleição? Bem, você pode pensar que seu companheiro de chapa seria automaticamente elevado. Então, sua escolha atual para vice-presidente, J.D. Vance, se tornaria o candidato presidencial. Mas não é o caso. Um candidato a presidente ainda seria votado pelo Partido Republicano. Eles poderiam voltar à estaca zero e reconvocar a Convenção Nacional, ou poderiam simplesmente selecionar um novo candidato. Há uma boa chance de que o companheiro de chapa de Trump se tornasse o candidato presidencial, mas isso não é garantido. Outros membros do partido poderiam querer entrar na disputa. As mesmas regras se aplicariam se Trump vencesse a eleição em 5 de novembro. Isso o tornaria o presidente eleito até o dia da posse, em 20 de janeiro. Se ele morresse entre essas datas, o vice-presidente eleito não se tornaria automaticamente presidente. Como Trump não estaria oficialmente empossado, a 25ª emenda, que permite que o vice-presidente se torne presidente se o atual morrer, não seria aplicável. Agora, isso me fez pensar. Algo assim poderia atrasar a eleição? Bem, tecnicamente poderia, mas é incrivelmente improvável. O dia da eleição é determinado por lei federal, e é em 5 de novembro. Para isso mudar, seria necessário um voto na Câmara dos Representantes e no Senado. O presidente também precisaria assinar, mas isso só pode acontecer se ambos os partidos estiverem de acordo, o que parece improvável, especialmente dada a divisão política que domina os Estados Unidos. Além disso, isso apenas atrasaria a eleição por algumas semanas. Como a Constituição estabelece, um presidente precisa ser empossado até 20 de janeiro do ano seguinte. Caso contrário, não haveria presidente e as coisas poderiam ficar muito feias. É assim que a eleição seria tratada, o que se resume a muita burocracia e sistemas que já temos em vigor. O que acontece a seguir pode ser extrema agitação civil, violência, raiva ou potencial guerra civil. É seguro dizer que isso seria um momento assustador para a América por várias razões. Por outro lado, talvez um ato violento como este possa inspirar os americanos a depor suas armas e se unirem. Mas, considerando a divisão política, isso parece improvável agora. Este não é um cenário hipotético divertido. Independentemente de onde você se encontra no espectro político, seria um momento assustador para os americanos e para pessoas ao redor do mundo. Vamos apenas esperar que essa tentativa de assassinato não leve a mais atos violentos. Eu sei que não quero acabar em uma terceira guerra mundial, mas isso parece uma história para outro. E se